Paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos falando de teologia, nós estamos no nosso curso Teologia Sistemática Fácil. Teologia Sistemática Fácil. E nós estamos aqui no nosso terceiro módulo, onde nós estamos falando sobre Cristologia, sobre a doutrina de Cristo, ok? E nós já tivemos 2 vídeos sobre esse tema. No primeiro vídeo nós falamos sobre a definição de Cristologia, nós falamos sobre a divindade e a humanidade de Cristo, ok? Eu vou deixar o card aqui em cima e também eu vou deixar o card do segundo vídeo, onde nós falamos do esvaziamento, a teoria de kenosis, e também nós falamos sobre os ofícios de Cristo, que ele ocupou nesse tempo que esteve conosco, tá? Então eu vou deixar o card dos 2 vídeos anteriores e também vou deixar o card dos outros vídeos que nós tivemos. Se você quiser, é muito bom acompanhar, são boas aulas, um bom material que nós temos desenvolvido. Quer participar conosco? Além dos vídeos, nós temos a nossa apostila, certo? Nós temos a nossa apostila, Teologia Sistemática Fácil, e nós estamos disponibilizando ela através do nosso grupo do WhatsApp. Você acessa aqui embaixo o nosso grupo, ok? E nós vamos enviando para você o material toda semana, né? São 10 semanas, nós estamos na terceira, então nós estamos no começo ainda, e você participa conosco e além da apostila, tem uma série de vídeos que nós vamos disponibilizando durante a semana, ok? Então vamos lá aprender da palavra do Senhor. Então, irmãos, o que é a obra de Cristo? É aquilo que ele realizou por nós e para nós, para que através dele nós possamos ter a certeza da vida eterna. Então, a nossa apostila vai dizer assim: a morte de Cristo não tem apenas um significado teológico, mas ela pode ser vista sob vários aspectos e promoveu diversos benefícios. Então, o que acontece? A morte de Jesus, ela é muito mais do que um conceito teológico. Ela é uma realização de Deus nas nossas vidas, tá? Então, a morte de Cristo, ela foi no meu lugar, no seu lugar. Ela foi uma morte expiatória. O que é isso? Nós merecíamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar. Só que ele morreu de uma forma plena, completa. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, o sacrifício, ele era vicário, ou seja, o sangue dos animais, ele tinha apenas a função de cobrir o pecado. É como se você pegasse e jogasse uma manta sobre o pecado e ele fica lá quietinho, ninguém vê, ninguém mexe e passa por cima. Agora não. A morte de Cristo, ela teve um efeito perdoador, certo? O que nós vamos chamar de redenção. Nós fomos redimidos, libertos, tá? O pagamento, essa palavra remissão, ela fala exatamente no contexto de escravo. Tá? O escravo, ele estava fugido ou o Senhor queria dar a liberdade a ele. O que acontecia? Ele pagava o título de remissão, aonde aquele escravo ele era liberto. Então a questão do sacrifício de Cristo, o que ele fez? Ele trouxe o quê? Liberdade, ele trouxe perdão, ele trouxe resgate para a nossa alma, certo? Antes nós estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação. Hoje nós fomos encontrados e vivemos uma nova vida com Ele. Então essa morte, ela vai trazer para nós o quê? Reconciliação, remissão. Nós vamos ter uma mudança de relacionamento. Outrora nós vivíamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Em Cristo, nós que éramos inimigos, fomos feitos amigos de Deus, tá? Então, a remissão,
ela vai falar dessa mudança de situação, né? Vamos dizer hoje, essa mudança de status. Antes inimigos de Deus, agora amados por Deus. Antes perdidos, agora salvos, resgatados, reconciliados, restaurados. A nossa amizade, a nossa ligação com Deus, ela foi refeita. Então a reconciliação fala exatamente desta mudança de situação, dessa inimizade transformada em amizade. E a morte de Cristo também, ela foi uma morte de propiciação, ou seja, um meio de nos tornarmos favoráveis a Deus. Porque a Bíblia vai deixar bem clara que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e entre Deus. Havia um grande abismo, aquele desenho clássico que nós fazemos, né? O homem, o abismo e Cristo. Mas quando Cristo morre, a sua cruz une os dois lados. É isso que aconteceu. Nós estávamos mortos, nós estávamos afastados, havia um grande abismo entre nós. Mas por Cristo, nós fomos reconciliados, nós fomos feitos favoráveis a Deus. Agora nós não sofremos mais a ira de Deus, nós recebemos o amor de Deus. A cruz, ela tira de sobre nós este peso do pecado. Quando nós lançamos na cruz os nossos pecados, Colossenses capítulo de número 2, os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário e o sangue de Cristo nos perdoou. Ou seja, a lista, a nossa relação de dívidas, de faltas, de pecados, ela foi lançada na cruz, foi cravada na cruz. E o sangue de Jesus foi suficiente para apagar aquela escritura de dívida e trazer para nós o favor de Deus, esta graça, esse amor, essa bondade, esta misericórdia que agora age em favor de nós, homens pecadores. Então, a morte de cruz lançou fora a ira de Deus e trouxe para nós este amor, esta filiação, né? Nós vamos falar mais especificamente desta obra quando nós formos falar do assunto da salvação, tá? Mas é para nós termos aí um já conhecimento desta obra grandíssima que Cristo fez na cruz. Então nós fomos reconciliados, nós fomos restaurados, nós fomos transformados por este amor. E olha o que acontece. Juntamente com a morte, dois outros eventos vão acontecer, distintos, mas que está na mesma linha do tempo. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão. Então, a morte de Jesus, ele deu start numa série de eventos que culminará com o final de todas as coisas, certo? Com o arrebatamento da igreja, com o seu retorno em glória, com o milênio e julgamento final e a nossa vida eterna com o Senhor. Então, a ressurreição de Cristo, ela é importante por quê? Porque quando Cristo morre, está confirmada a veracidade das palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vinha anunciando a sua morte antes dele morrer. Ela anuncia que tudo aquilo que os profetas do Velho Testamento falaram é verdade. Por quê? Porque o Salmo 22 descreve com precisão a morte de Cristo. Então, a ressurreição de Jesus, ela é a chancela de Deus para tudo aquilo que ele prometeu pelos profetas e pelo próprio Cristo, ok? Segundo fato, a ressurreição de Jesus possibilitou que agora Cristo não seja somente, o Filho de Maria,
mas agora ele está assentado à destra do Pai, reassumiu a sua glória que ele havia abdicado por um determinado tempo para se colocar ao nosso lado, e agora, segundo 1 João capítulo 2, versículo 1, vai dizer que ele é o quê? O nosso advogado. Todas as vezes que eu peco, você peca, né, e nós chegamos diante dele, pedimos perdão, e ele chega diante de Deus e fala: Pai, eu peço que o Senhor perdoe o Emerson, não pelo Emerson, mas eu peço que o Senhor perdoe o Emerson pelas marcas da cruz, pelo meu sangue. Então, a partir desse momento, ele não é só sumo sacerdote, mas ele também é nosso advogado, que intercede a nós pelo Pai. Também a sua ressurreição é a base do evangelho que nós proclamamos. Tá? É a base, porque quando nós proclamamos o evangelho, nós temos certeza e confiança naquilo que nós estamos dizendo, porque o túmulo está vazio. Tá? O túmulo está vazio. Existe muita coisa, o Evangelho de Mateus mesmo vai contar dos fariseus que pagaram os guardas. Preste atenção. Se eles não acreditassem que Jesus ressuscitou, por que eles pagariam os guardas? Para os guardas mentirem. Pense bem. Tá? Então, a morte de cruz e a ressurreição, ela assinala a veracidade do Evangelho e a nossa possibilidade de crermos nesta vida eterna com Ele. A ressurreição de Jesus, ela também é evidenciada pelos próprios que estavam com Ele. A Bíblia vai falar daqueles dois que estavam no caminho de Emaús, vai falar de Pedro, vai falar dos 12, vai falar de Tomé, que foi convidado a tocar no Mestre. E Paulo vai ter um encontro com esse Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E Paulo vai dizer assim: olha, eu sou testemunha disso. E não somente eu. 500 pessoas viram a mesma coisa, viram ele morrer, viram ele ressuscitar, viram ele ascender. Então a ressurreição de Jesus é uma prova não somente bíblica, mas é história. Tá? Uma pessoa pode contar um fato. 2 pessoas, eles vão ter alguma divergência. Agora imagine 500 pessoas paradas contando a mesma coisa. Então, irmãos, é muito importante nós notarmos isso, que toda a história ela vai falar da morte e da ressurreição de Jesus. E juntamente com a sua ressurreição, nós temos a evidência da sua ascensão. Ou seja, Cristo ele foi subindo, ele ascendeu aos céus. Tá? E somente ele. Dizem que tem outros que foram assuntos ao céu. Não, foi só Jesus. Tá? Jesus anunciou que ele iria para o Pai, ele avisou da sua ascensão. Lucas capítulo 9, versículo 51, ele vai falar, e esta ascensão, ela foi presenciada, como eu já disse, por mais de 500 irmãos, 500 pessoas. Tá? Tudo bem, tá? Se fosse só os 12, não, eles chegaram a um acordo, vão contar essa história que Jesus ascendeu ao céu, que ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Por quê? Porque eles vão ter lucro com isso. Que lucro, né? Presos, espancados, mortos das formas mais terríveis e nunca negaram a fé. Mas não ficou só com os 12. 500 pessoas, mais de 500 pessoas presenciaram esse fato. Mais de 500 pessoas viram Jesus subindo, sendo assunto, sendo elevado aos céus. E quando os discípulos estão lá com os olhos procurando aonde está Jesus, 2 anjos, 2 servos do Senhor se apresentam e perguntam: varãos, sabe esse Jesus que vocês viram subir? Ele vai voltar. Então não fica olhando para cima, se coloca em marcha, se coloca em trabalhar, porque ele vai voltar. Ele vai cumprir a sua promessa. E essa ascensão, ela vai marcar o término do ministério terreno de Jesus. Porque a partir de agora, a cabeça está no céu e o corpo está trabalhando no meio dos seus. Então Deus abençoe cada um dos irmãos
que estiveram conosco, certo? Compartilhe o nosso vídeo, certo? Dê um joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Participe do nosso grupo do WhatsApp, está aqui na nossa descrição. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida da sua igreja. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.